Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 12 de abril, sábado da quinta semana da Quaresma. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 11 de São João, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Disse Caifás: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" O evangelho que nós acabamos de escutar, tirado do capítulo 11 de São João, é uma continuidade do grande milagre que Jesus realizou, a ressurreição de Lázaro. E a partir deste sinal, muitos judeus estavam acreditando em Jesus. Os sumos sacerdotes tomaram uma decisão: vamos matá-lo, porque pode ser que todos passem a acreditar nele e até as legiões romanas se voltarão contra nós para destruir a nossa nação. É quando Caifás, usado por Deus sem saber, movido pela providência divina, vai dizer: "Vocês não entenderam nada. É melhor que um só morra por todos do que perecer a nação inteira." Caifás, mesmo sem saber a respeito do plano salvífico de Deus para a humanidade, estava profetizando a respeito da morte de Jesus. Um só morreria por todos. Foi o que aconteceu, queridos irmãos e irmãs, e a Semana Santa é para tomarmos consciência disso. Um só morreu por todos. E Jesus vai abraçar a cruz, vai entregar a sua vida no Calvário, não apenas para salvar o povo judeu, mas para salvar a humanidade inteira. No Antigo Testamento havia a figura do cordeiro ou do bode expiatório. Era quando um bode era colocado no meio da assembleia e todas as pessoas, numa espécie de um rito de purificação e de penitência, colocavam as suas mãos sobre aquele cordeiro ou sobre aquele bode e ali confessavam os seus pecados, como que entregavam os seus pecados no lombo daquele animal, e depois aquele bode era solto no deserto a fim de morrer, e o povo de Israel acreditava que os seus pecados seriam perdoados, de onde veio a expressão bode expiatório. Um morre por todos. A história humana registra a existência de muitos bodes expiatórios. 1,5 milhão de armênios foram massacrados pelo Império Turco Otomano.
Nos campos de concentração nazistas, milhões de judeus foram exterminados nas câmaras de gás. Em pequena escala, podemos dizer, estamos sempre procurando por culpados pelos nossos fracassos, pelas nossas mazelas. Estamos sempre procurando por alguém que possa ser responsabilizado por nossos pequenos ou grandes mal-estares na vida. Neste evangelho, ainda que inconscientemente, o sumo sacerdote Caifás profetiza a respeito da morte do Salvador. Interessa que morra um só homem pelo povo do que perecer toda a nação. E o próprio evangelista João interpreta de imediato essa profecia. A morte de Jesus era o sacrifício que traria de novo a unidade dos filhos de Israel dispersos com o Pai. Após Pentecostes, o Espírito Santo convenceria a igreja sempre mais a respeito do sentido salvífico da morte de Jesus. É Paulo quem assevera: se por um só homem, pelo pecado de um só, Adão, reinou a morte no mundo, com muito maior razão, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Claro que Caifás pensava em outra coisa. Diante dos milagres que Jesus estava realizando e vendo uma grande massa do povo se convertendo a ele, Caifás se sente preocupado. Porque, em breve, se Jesus continuasse ajuntando as multidões atrás de si, isso iria atrair até mesmo a atenção das legiões romanas. Jesus nunca teve a pretensão de ser o rei dos judeus. Porém, colocarão gravada este título na cruz do Calvário: Eis o Rei dos Judeus, como motivo da morte de Jesus. Pilatos o interrogaria a esse respeito, quando ficou sabendo que um tal de Jesus seria o rei de Israel. E Caifás temia que a agitação crescente e uma possível subelevação dos judeus provocassem uma violenta reação das legiões romanas estacionadas na Palestina. A garantia da paz e da manutenção do status quo pactuado entre os romanos e as autoridades do templo seria necessária, então, para que a morte de Jesus encontrasse um motivo. Sua morte garantiria a paz para todos. Porém, a paz não que Jesus realmente veio trazer para o mundo, mas a paz que justificava a opressão dos romanos e a própria cumplicidade dos sumos sacerdotes para com os romanos na opressão do seu próprio povo. Mais uma vez, a amorosa providência divina iria atuar por meio dos projetos humanos, mesmo quando estes incluem o ódio e os mais vis interesses. Deus joga para perder sabendo que vai ganhar. Aliás, esta é a marca do amor. O amor sempre se arrisca, porque o amor sabe que no final sempre sairá ganhador. Quem ama nunca sairá perdedor, mesmo que perca a própria vida, em nome do amor. Queridos irmãos e irmãs, a Semana Santa é para que nós olhemos de uma forma nova para o crucificado. E ali reconheçamos que foi necessário que um só morresse por todos. Sim, o Cristo que caminha para o Calvário se fez este bode expiatório. A sua morte foi muito mais do que apenas
uma condenação violenta. A sua morte na cruz foi muito mais do que um assassinato. O próprio Jesus vai dizer isto quando estava sendo julgado sob Pôncio Pilatos: ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou livremente. Jesus doou livremente a sua vida por nós, pela humanidade inteira, sabendo que deste sacrifício o Pai iria tirar um bem maior, a salvação do mundo. Santo Tomás de Aquino, a respeito disso, vai dizer: se Deus, na sua misteriosa providência, ainda permite o mal no meio do mundo, é porque Ele sabe que de todo mal pode tirar sempre um bem maior. Se nós cremos verdadeiramente em Deus, que tenhamos também essa certeza. Aquilo que São Paulo disse em outro momento: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus verdadeiramente, meu irmão e minha irmã, se você coloca mesmo a sua confiança em Deus, saiba que até de inúmeros males que possam acontecer na sua vida, se você perseverar na sua fé e na sua confiança em Deus, de todos esses males, Deus sempre poderá tirar um bem maior. E é claro, o bem maior que Deus quer tirar dos males deste mundo em nossa vida é sempre a nossa conversão. Que esta Semana Santa nos ajude a olhar com fé para o crucificado e também fazemos a nossa profissão de fé, como o próprio Caifás fez, sem saber que estava profetizando o plano salvífico do Pai para a humanidade. Eis o servo sofredor, eis aquele que caminha para o Calvário, eis aquele que veio morrer por todos. Ele morreu para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.